Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Agora no capítulo 11, de Eclesiastes 11, quem está aqui na Lírio hoje e não tem Bíblia? Bíblia papel, Bíblia assim igual a minha. Quem não tem? Todo mundo tem? Uau. Irmãos, é muito importante, a gente quebra o galho aqui passando para vocês o visual, mas é muito importante que de alguma forma você manuseie a Bíblia, seja no celular, seja num tablet, seja no papel, porque se você só lê aqui, ela nunca vai ser um livro familiar para você, entende? Porque eu já te dou o texto que eu for ler, eu já passei para eles antes, então na forma como eu for lendo, eles vão jogando aqui atrás. E você vai acompanhando, mas é importante que a palavra de Deus seja algo familiar para você. Eu sei onde abro, eu sei como é, eu sei que está mais para o Antigo Testamento, está mais para o Novo, tá bom? Então se você não tem uma Bíblia B-Power, hoje nós vamos fazer uma promoção de Bíblia B-Power para quem não tem Bíblia B-Power. Quanto que é a Bíblia B-Power? Quanto é a Bíblia B-Power? R$55? Então, só hoje, a Bíblia B-Power vai estar, só hoje, R$40. Só hoje. Tirei R$15, tá bom? A do Lucinha é bem mais cara e é a mesma fábrica do Lucinha, tá? Mesma empresa. Vamos lá, vamos para o que interessa. Eclesiastes 11:1, agora. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol, o último que leremos. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembrem-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Uau, que texto, hein? Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós só queremos ouvir a Tua voz. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Tanto da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade. Nós temos sede e fome por Tua palavra, Senhor. É ela que nos alinha, é ela que nos motiva, é ela que tira as mentiras do inferno da nossa mente. Fala conosco, Senhor. Amém. Esse texto de Salomão é um texto muito duro em algumas coisas, porque ele vai tirar o brilho daquilo que normalmente nós gostamos. Ele vai tirar de você a capacidade de descansar. Ele fala, olha, se você plantar sementes de manhã, não vai dormir à tarde. Não fique confiando que a semente que você plantou vai brotar. Pode ser que ela brote, pode ser que ela não brote, mas não fique esperando, plante outras, faça outras coisas. Você sabe que Salomão, filho do rei Davi, ele foi o homem dotado com o maior nível de sabedoria da história. A Bíblia diz que ninguém antes dele, nem durante nem depois, teve a sabedoria. Um dia Deus perguntou para ele, olha, me pede qualquer coisa que você quiser e eu vou te dar.
né? Ele poderia ter pedido dinheiro, ele poderia ter pedido mulheres, ele poderia ter pedido tudo. E ele era tão inteligente que ele sabe o que ele pede a Deus. O que ele pede a Deus? Sabedoria. Né? Será que a gente pediria isso? Se Deus falar assim, ó, pede qualquer coisa que eu te dou. Será que a gente... Olha como ele foi sábio. Porque quem tem sabedoria tem tudo, não é verdade? Quem tem sabedoria consegue tudo. E dito e feito, Salomão conseguiu tudo. Ele pediu a Deus sabedoria e se tornou o homem mais sábio que já existiu e que ninguém nunca mais será tão sábio quanto ele. E sendo detentor de toda a sabedoria, Salomão foi um homem que durante sua vida, ele buscou com toda a intensidade encontrar o propósito da vida. Ele tentou encontrar a realização, a completude, ele tentou se dedicar para encontrar o sentido dos seus dias na vida. Salomão foi um homem que escreveu livros fantásticos na Bíblia. Um deles, você sabe que é o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Um outro livro lindo que contém na Bíblia, um livro de romance, inclusive, entre Salomão e a Sunamita, né? um prenúncio de Jesus e a igreja, que é o livro de Cantares de Salomão. São poemas belíssimos, contando uma relação amorosa, afetuosa e romântica entre um homem e uma mulher. É o único livro romântico que contém a Bíblia. E ele também escreve o livro de Cantares de Salomão, que acabei de falar, e o livro de Eclesiastes. Esse livro de Eclesiastes, ele é um livro um pouco diferente dos outros. Alguns autores dizem que quando Salomão escreveu esse livro, ele estava com o coração um pouco longe de Deus. Mas não é isso. O livro de Eclesiastes foi o último livro que o rei Salomão escreveu. E foi um livro que ele escreveu justamente muito perto da sua morte. Ele escreveu esse livro já velho, idoso e muito perto de morrer. E nesse livro, Salomão tenta, inspirado por Deus, colocar a sua percepção de um homem velho, arrependido por todas as tentativas de fazer uma vida ter sentido. E ele registra no livro de Eclesiastes, é um livro pesado, é um livro um pouco duro, mas são as percepções de um rei velho, no final de seus dias, relatando absolutamente tudo aquilo que ele tentou encontrar sentido na vida, mas que de fato ele chama tudo isso de uma grande inutilidade. Tudo isso ele vai dizer, não faz sentido. A gente sabe que tem famílias inteiras procurando sentido. A gente sabe que tem jovens hoje militando nas ruas, tentando encontrar sentido. Tem pessoas que tentam na sua sexualidade encontrar um sentido. A busca do homem hoje. Você antigamente tinha nas máquinas de livro no metrô, você tinha charadas, você tinha cruzadinhas, você tinha coisas para colorir, livrinho de piadas. Hoje você tem nas maquininhas de livro no metrô apenas livro de autoajuda. Pessoas que querem encontrar um propósito. Todo mundo tem fome e sede por ser realizado. E não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de se sentir bem. Isso não importa se é evangélico, católico, espírita, ateu. Todos os homens hoje são muito motivados a encontrar na sua vida um propósito. E Salomão escreve o livro de Eclesiastes fazendo exatamente a reflexão, dando a nós a percepção de um homem velho, perto da morte, que viveu intensamente áreas diferentíssimas da sua vida, e agora, no meio das suas agonias, ele vai colocar as suas percepções. A primeira percepção que Salomão coloca, que é a inutilidade, são as alegrias rápidas. Repita comigo, alegrias rápidas. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, o rei Salomão vai dizer: pensei comigo mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Salomão está dizendo no alto de sua velhice, que aquelas sensações rápidas de alegria, aqueles momentos que colocam aquele frio na barriga, já viu aquele, quando você está num carro dirigindo e de repente, sem você perceber, tem uma descidinha e você tem aquele friozinho na barriga? Quem já passou por isso? São aquelas alegrias rápidas, aquelas sensações rápidas. Ele está dizendo que essas alegrias, elas são uma grande inutilidade, porque alegria não pode ser criada. Alegria é um fruto do Espírito. Paulo vai dizer em Gálatas, que a alegria não é uma sensação, a alegria não é um momento. E essa alegria rápida, ele vai dizer para nós, no fim de suas vidas, é uma grande inutilidade.
aquele que vive por alegrias rápidas, aquele que tenta construir momentos artificiais, construindo sensações no final de sua vida, um homem prestes a morrer, ele vai dizer que é uma grande inutilidade, porque não existem lugares, pessoas, alianças, dinheiro, não existe viagem capaz de manter uma alegria em você, porque a alegria é um dom, é um fruto do Espírito que vem de Deus. Sempre quem precisa de alegria rápida, precisa criar novos momentos de alegria rápida, nunca se satisfaz. Pode ter muito dinheiro, muito investimento, coisas penosas ou custosas, mas a alegria verdadeira é um fluir, não é uma criação. Então, se você tem buscado alegrias rápidas, não precisa envelhecer. O próprio rei Salomão já diz para você, que grande inutilidade são as alegrias rápidas. Que grande inutilidade, isso não faz sentido. Salomão vai dizer para nós em Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, uma outra grande inutilidade. Ele vai falar conosco sobre os alucinógenos, as drogas, o álcool, a cerveja. Ele vai dizer, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Ele estava, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu tentei beber, eu tentei criar em mim, trazer o álcool, para tentar entender se isso traria um propósito de vida nesses poucos dias da vida humana. E nós vemos que o alucinógeno também é uma grande inutilidade, porque ele só anestesia, não resolve. Quem bebe, bebe para fugir de algo. Quem fuma, fuma, seja crack, maconha, heroína, fuma porque não há uma sensação de prazer dentro da alma. Se você perguntar para mim assim, pastor, eu nunca fumei, mas conheço pessoas que assim fizeram, já conversei. Quem fuma, quem bebe, fuma porque é bom. Uma pessoa, o efeito de uma droga, o efeito de uma maconha, de um crack, não é ruim. A consequência é péssima. A consequência é devastadora, mas a sensação que a pessoa tem na hora que está ingerindo toda aquela questão química e vai gerar no seu cérebro outras sensações, a reação é algo maravilhoso, porque ele vai sentir talvez uma paz, ele vai sentir talvez uma tranquilidade, ele vai sentir uma alegria, ele vai sentir o seu metabolismo acelerando, ele vai sentir hormônios se movimentando e de repente ele tem uma sensação, mas tudo isso é tão passageiro, porque são emoções criadas em laboratório. E agora um rei, no final de sua vida, que bebeu muito, diz, que grande inutilidade, que grande inutilidade, a adrenalina aumentou, o meu ânimo aumentou, mas tudo isso é artificial. E no final, vai te assassinar. Além das alegrias passageiras, além dos alucinógenos, Salomão vai dizer sobre uma outra coisa que é uma grande inutilidade. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 4. O rei velho, perto de morrer, que viveu intensamente tudo isso que eu estou te dizendo, diz assim, lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, campos de uva, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar com os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tinha escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Salomão está dizendo que as grandes realizações que ele fez, os jardins que ele teve, os rebanhos que ninguém nunca teve, a quantidade de bois, de ovelhas que ele teve, tudo isso não passou de uma grande inutilidade. Todos nós somos seduzidos a construir, todos nós somos seduzidos a estruturar, a deixar nosso nome, a nossa marca em empresas, em lugares, em comércios. É a busca do império da reputação, os bens, o patrimônio, e muitas vezes nos sentimos escravos. Eu não estou querendo dizer que a palavra não nos desestimula a ter uma casa, um carro, não, mas não é isso que dará o sentido. Se a minha vida gira em torno disso, da construção de um grande patrimônio, da construção de um grande império financeiro, da construção de uma grande fazenda, ou de uma casa, ou de patrimônios, talvez no final da minha vida, eu vou dizer, como Salomão disse, eu construí belos jardins, belos rebanhos, ninguém fez as cisternas que eu fiz. E ele vai dizer, que grande inutilidade, nada disso faz sentido. Salomão vai dizer também,
Em Eclesiastes 2:8, que além dos impérios que tentam construir, além dos alucinógenos, das bebidas, além das alegrias passageiras, ele vai dizer em Eclesiastes 2:8, ajuntei para mim prata, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. E você sabe o que ele responde lá no 11? Nada disso faz sentido, tudo isso é vaidade, nada disso faz sentido. Ele está dizendo, a gana em fazer, a segurança nas riquezas. Eu não estou querendo desestimular você a estudar, mas as filosofias humanas, por mais que você estude o dia inteiro, não vai fazer sentido. Eu não estou desestimulando você a ler livros, a fazer cursos, a fazer faculdades, mas tem pessoas que vivem para isso. É uma faculdade atrás da outra, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos, plantões, estudar, investir, comprar. Mas aqui há um rei velho que fez tudo, que teve todo o dinheiro que pôde ter, serviu-se de cantores, serviu-se de harém, serviu-se de tudo, mas ele percebe que tudo isso é uma vaidade, tudo isso não faz sentido. Ele vai falar também sobre relacionamentos, sexo, prazer, deixar o corpo fazer o que quer. Ele vai falar para nós o rei Salomão, em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. Eclesiastes não discrimina, mas aqui relata o que Salomão fazia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. É 2 Reis 11? É isso que eu passei para você? Isso, está certo. Coloca um de novo para mim. Põe 1 Reis 11. Será que eu marquei errado? Isso, 1 Reis 11, tá certo, agora sim. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas. Olha quantas mulheres ele amou, hein? Eu conheci só uma de Itaquera. O rei Salomão amou muitas mulheres, além da filha de Faraó, mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Põe o 2. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se o quê? Amorosamente a elas. Verso 3. Casou com Jesus. Você está falando da Gretchen? Do Fábio Júnior? Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e ainda as suas mulheres o levaram a desviar-se. Entendo desviar-se como gaiada. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguia Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Tudo por conta das paixões e das seduções. O sexo não valeu a pena para ele. Satisfazer os desejos da carne não valeu a pena para ele. Ele perdeu o coração. Ele parou de adorar a Deus. A grande conclusão, depois de tudo isso, é Eclesiastes 1:2. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada disso faz. E agora eu quero, para nós orarmos, algumas conclusões de Salomão sobre sua vida. Por que é inutilidade se preocupar com isso? Quer ver o que ele fala? Em Eclesiastes 2:14, ele vai dizer: o homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda onde? Nas trevas. Contudo, o que ele percebeu? Ambos têm o mesmo? Ele está dizendo o seguinte: tá bom, tem. Não faz sentido a vida eu tentar ser sábio. Não faz sentido eu viver para ser um homem inteligente. Porque eu e o tolo vamos ter o mesmo o quê? Não estou dizendo que eu não devo querer ser sábio. Mas se eu viver para ser sábio, é uma grande inutilidade. Porque aquele que não é sábio vai ter o mesmo final que eu. Ambos vão morrer. Ele está dizendo, eu enxergo e o outro não enxerga.
mas ambos vamos para o mesmo lugar. Que grande inutilidade ter uma vida inteira se gabando por saber que falo melhor, conheço melhor. Que proveito tanta dedicação na leitura, se eu sei que eu vou para o mesmo lugar daquele que não lê? Que adianta eu ter tanta sabedoria, me gabar disso? Me gabar de passar horas na madrugada, porque vivo para isso? Se eu vou ser esquecido do mesmo jeito daquele que é um analfabeto que nunca leu. Daqui a 40 anos, 50 anos depois da minha morte, eu vou ser esquecido como aquele que nunca leu. Não, ele não está desestimulando a leitura, mas está dizendo, não está aí o propósito da vida. O propósito da vida não está em ser sábio. Ele vai dizer, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ele vai falar sobre o trabalho, em Eclesiastes 2:18. Ele vai falar que grande inutilidade é trabalhar, porque muitas vezes você vai deixar o trabalho para um herdeiro, que vai destruir tudo que você fez para trabalhar. Quantas empresas o pai funda, levanta, e quando parte fica na mão do filho, e o filho põe a perder em meses aquilo que o pai deu a vida inteira para construir. Salomão fala disso. Olha que grande inutilidade, fazer do propósito de vida construir um império financeiro. Olha o que ele fala, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Olha o 19, e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz sentido. Legal eu sou um empresário, legal eu construir um patrimônio, mas não faz sentido dedicar minha vida inteira a isso, porque talvez aquilo que eu dediquei 80 anos para construir, quando eu partir, meus filhos tolos podem destruir em um ano tudo aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido o homem trabalhar para viver, ou viver para trabalhar. Não faz sentido. Ele vai dizer em Eclesiastes 6:7, que todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Eu vou trabalhar, se eu ganho 5 mil, eu não vou me satisfazer com 5 mil, eu vou querer 10, e eu trabalho para ganhar 10, e aí eu vou trabalhar, porque eu quero ganhar 15, eu nunca vou ter um salário que vou dizer, tá bom, eu nunca vou ter um salário que vou dizer, cheguei num ponto de vou descansar, porque é uma ganância. Então ele está dizendo, se a minha vida se resume a ganhar, eu nunca vou ter paz, porque eu nunca vou ter satisfação nisso. Não existe sentido naquilo que pode se acabar, não existe sentido naquilo que pode se esgotar. Salomão vai dizer também que não há sentido nenhum. A gente tem que lutar por justiça. Mas eu fico vendo essas pessoas na rua militando, pessoas que ficam brigando. Salomão vai dizer em Eclesiastes 4:4 que a maldade desse mundo, muitas vezes ela vai vencer a justiça. Ele vai dizer isso. Consequências e conclusões de um rei velho. Ele vai dizer, muitas vezes a maldade em algum momento vai vencer a justiça. E se você tiver o teu propósito de vida nisso, você vai morrer. Ele vai dizer, descobrir que todo o trabalho realizado, todo o trabalho e toda a realização surgem da o quê? Da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr contra o vento. Querer resolver as maldades, as competições, querer ficar sendo um justiceiro nas empresas, querer ficar sendo um justiceiro para tentar resolver o mundo, isso também é uma grande inutilidade, diz o velho Salomão. Salomão vai dizer que muitas vezes a história não muda. Infelizmente, muitas vezes os opressores vão continuar oprimindo os oprimidos. E se o seu projeto de vida for acabar com as injustiças do mundo, eu não estou dizendo que você não deve lutar para diminuir as injustiças. A gente deve lutar para que as crianças comam, bebam. Mas se esse for o seu propósito de vida, num mundo tão pecaminoso como o nosso, no final de sua vida você vai dizer que isso também não faz sentido. É muito bom ajudar as viúvas, é muito bom ajudar os órfãos, mas isso não pode ser o sentido da sua vida, porque por mais que você ajude, você nunca vai resolver esse problema. Salomão vai dizer, Eclesiastes 4:1, de novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Olha o que ele fala, eu vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. Não há. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Que grande inutilidade fazer da minha vida, o sentido da minha vida é isso. Ele vai falar também que as riquezas não satisfazem o coração. Eclesiastes 5:10, ele vai dizer, quem ama o dinheiro, Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, mas quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos
Isso também não? A gente procura tanta razão nas coisas que sucateamos o nosso presente. O que Salomão está dizendo? Eu tive tão empenhado nas alegrias passageiras. Eu tive tão empenhado em construir impérios. Eu tive tão empenhado em ter amores. Eu tive tão empenhado em me casar. Eu tive tão empenhado em fazer, que eu estraguei o meu presente. Quando ele fala assim, olha, lá no livro que nós lemos, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias encontrará o teu pão. Quando ele está dizendo, olha, plante uma semente, mas não vai dormir. Ele está dizendo, faça algo, mas continue desfrutando desse momento que você está vivendo. Continue desfrutando. Não coloque sua vida em inutilidades, porque nunca será o dinheiro, nunca será as alegrias passageiras, nunca será uma bebida, nunca será o sexo, nunca será o dinheiro, nunca será a faculdade, o conhecimento, nunca, mas sempre haverá um sentido, e o sentido é agora. Em Eclesiastes 2, capítulo 24 e 25, ele vai dizer que para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E ele fala, mas eu vi que isso também vem do quê? Vem da mão de Deus. Como que eu posso fazer da minha vida, o sentido da minha vida, algo que deveria já vir naturalmente da mão de Deus? Como que eu posso fazer do objetivo da minha vida algo que já é meu? Porque se eu sou filho, eu tenho herança. Ele fala, os homens lutam por comer, beber e vestir, mas isso já vem da mão de Deus. Que sentido raso, que sentido bobo, que deforma a nossa alma, que nos faz tomar remédios, que nos faz chorar, que nos faz um dia chegar no final de nossas vidas e dizer, deixei coisas que vão ser destruídas, construí impérios, e vou dizer, mas não aproveitei nada, não vivi nada, não encontrei a alegria que vem de Deus. Será que sua vida hoje, aquilo que você tem dedicado os seus dias, suas horas, seus tempos, será que quando você estiver no fim de seus dias, você vai dizer que valeu a pena? Ou tudo isso foi uma grande inutilidade? Ou tudo isso não produziu absolutamente nada em você? Ele vai dizer em Eclesiastes 2:25, e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ele está falando dele. Quem nessa terra comeu comidas melhores do que eu? Quem nessa terra teve mais dinheiro do que eu, Salomão? Quem nessa terra teve mais mulheres do que eu, Salomão? Quem nessa terra teve mais conhecimento do que eu, Salomão? Quem nessa terra construiu mais palácios do que eu, Salomão? E eu estou dizendo para você, ó, Igreja Lírio dos Vales, em 2019, tudo isso que eu fiz e me dediquei a fazer, no final da minha vida, eu vou dizer a você, é uma grande inutilidade, nada disso faz sentido. E aí você lembra, por que não faz sentido? Em João capítulo 8, versículo 58. Jesus disse, eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele olha para o patriarca da fé judaica. Ele olha para o patriarca da fé judaica. Abraão é respeitado pelos judeus quase como Deus. É o grande patriarca, é o grande pai. Abraão é o grande pai dos judeus. E Jesus olha para os judeus e diz assim, olha, antes do teu amado Abraão existir, eu sou. Não torne a sua vida numa grande inutilidade. Não torne a sua família numa grande inutilidade. Não se orgulhe de chegar em casa e dizer, eu trabalhei o dia inteiro para colocar o pão na mesa, porque o pão na mesa Deus pode te dar. Não se orgulhe de dizer, eu fiz 5 faculdades e todos os diplomas. É lindo olhar para uma parede e ver vários diplomas, mas no final de sua vida você vai dizer, isso é uma grande inutilidade. Não se orgulhe de poder ter pago a faculdade dos seus filhos, porque isso provém de Deus. Se você servir a Deus, Ele vai gerar recursos, mas tente produzir algo que no final de suas vidas, ao invés de Salomão, como ele disse, você vai dizer, eu aproveitei cada momento que eu pude com a presença do meu Deus. Eu aprendi a exercitar a fé. Talvez não tinha todo o dinheiro que precisei, mas eu aprendi a ter experiências. Lança o teu pão sobre as águas. E eu termino dizendo, lendo para você Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Ele está dizendo, olha, coloca para mim de novo Eclesiastes 1. Ele diz, olha, atire os seus pães sobre as águas, e depois de muitos dias encontrará. O que um pão acontece sobre as águas? A água enche o pão, não é assim que acontece? A água enche o pão, é o que acontece num processo natural. Se eu jogo um pãozinho sobre a água vai entrar nele, ele vai inchar. Mas o que Salomão está dizendo? Não caminhe com a ordem natural. Lança o pão sobre as águas e confie que Deus pode fazer você voltar nessa água
depois de muitos dias, encontrar o pão do mesmo jeitinho que você jogou. Você diz, é impossível. Então é isso que eu quero que você acredite. Isso é utilidade. A utilidade não é acreditar que a água vai encharcar o pão, mas a utilidade é acreditar que existe um Deus que consegue fazer uma água não entrar num pão. Se você confia nele, isso é utilidade. Se você viver para isso, isso é utilidade. Ele vai dizer no versículo 2, reparta o que você tem. Reparta o que você tem com 7, com 8, porque você não sabe a desgraça que vai vir sobre a terra. Eu estou lendo Eclesiastes capítulo 11, versículo 2. O que ele está dizendo? Não fica juntando dinheiro, não fica juntando recurso. Se você pode abençoar alguém, abençoe. Se você pode investir, invista, porque amanhã você pode cair em cima de uma cama, amanhã você pode não estar aqui, e esse dinheiro todo, talvez você nem sabe para onde vai. Aproveita esse momento. Jesus ensina na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que eu preciso eu tenho hoje. Reparta. Olha o que ele fala no versículo 3: quando as nuvens estiverem cheias, quando as nuvens estão cheias de água e derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar que ela cair vai ficar. Você não muda isso. Tem coisas que vão acontecer que você não muda. Você não consegue saber para que lado a árvore vai cair, você não consegue saber para que lado a nuvem vai. Então não fique esperando que as coisas mudem, não fique esperando entender para onde as nuvens vão, não fique tentando estudar para onde o tronco vai cair. Olha o que ele fala no 4: se você viver uma vida debaixo de incertezas, quem fica observando o vento nunca vai plantar. Quem fica esperando a vida melhorar para servir a Deus nunca vai servir. Quem fica esperando as coisas naturais melhorarem, quem fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, você também não pode compreender as obras de Deus. E isso é utilidade. Você não pode compreender as obras de Deus, mas às vezes assim você crê, porque sabe que Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele vai dizer, no 6, plante de manhã a tua semente, mas mesmo ao entardecer, não deixa a tua mão ficar à toa, não fica lá moscando. Continue, porque isso faz sentido. Mova-se, trabalhe, lança o pão sobre as águas, reparta sem precisar, faça o diferente. O que não faz sentido é fazer o que faz sentido para todo mundo, mas para Deus o que faz sentido é quando você consegue fazer aquilo que não faz sentido para ninguém, e lá você vai encontrar a paz que excede o entendimento, a alegria que brota do trono da graça de Deus. É exatamente isso que Salomão está dizendo. Eu passei a minha vida inteira desfrutando do que todo mundo desfruta, e eu termino a minha vida dizendo, nada disso faz sentido. Que grande inutilidade, eu poderia ter feito coisas que ninguém nunca fez, coisas que ninguém nunca falou. Eu tinha toda a sabedoria, podia ter lançado meu pão sobre as águas e crido que o meu Deus pode trazer à existência o que não existiu. Quantas experiências você quer levar para o seu túmulo? Eu quero levar experiências de poder olhar para portas que ninguém nunca viu, que poderiam ser abertas, e através da minha fé eu posso contar um testemunho e dizer, eu orei e o meu Deus me ouviu. É essa a experiência, é esse legado. Milhares de pessoas levam dinheiro para o túmulo, milhares de pessoas têm os Matarazos que construíram um império, os filhos arrebentaram com toda a empresa Matarazzo. Olha para o mapping, olha para grandes exemplos aqui que nós temos na cidade de São Paulo. Quantos impérios industriais, Alpargata, quantos impérios morreram porque os filhos não conseguiram dar sequência ao que os pais construíram. Que grande inutilidade, tanto trabalho para hoje ser lembrado o patrimônio que os filhos destruíram. Não construa a sua vida no que é comum para os homens, construa a sua vida no que é comum e maravilhoso para o Deus da sua vida. Lança o teu pão sobre as águas, lança. João 1,12: e todos quantos o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O direito de se tornarem filhos de quem? Filho de Iemanjá? Filho de Exu? Filho de Zé Pequeno? Cala a boca, diabo. O que um filho de Deus pode? Quantos creem na Bíblia aqui? Deixa o texto lá, por favor, só um instante. Todos o quanto o receberam e creram em seu nome. É difícil fazer isso? Não. Deu-lhes o direito de se tornarem. Eu pergunto a você, o que um filho de Deus pode? O que a oração de um filho de Deus pode? Eu preciso dedicar minha vida inteira
a bebida, a trabalho. Trabalhe, lute por sua casa, mas o sentido da vida está em se tornar um filho de Deus. É isso. É isso. Talvez você está triste aqui por uma inutilidade. Talvez você está tomando remédio por uma inutilidade. Talvez você está caindo na cama por uma coisa que no final da vida você vai dizer: como eu fui um tolo. Eu tinha tudo e trabalhei por nada. Você vai perceber que nenhum marido vale a pena mais do que Jesus. Nenhuma esposa, nenhum namoro. Tudo isso no final da vida será uma grande inutilidade se eu não me tornar filho de Deus.